Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conexão Cidadã, o videocast da Escola do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É esse o nosso espaço aqui no YouTube para conversar sobre temas importantes que impactam diretamente a vida da sociedade, sempre com uma linguagem clara e próxima a você. Eu sou Rodrigo Marzano, diretor da Escola de Contas, e vou conduzir esse bate-papo com você ao longo dos episódios. E no programa de hoje, nós temos a grata alegria de receber o diretor-geral do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Gustavo Vidigal. Gustavo é graduado em Direito, mestre e doutor em Direito Público pela PUC Minas, atua como analista de controle externo aqui no Tribunal de Contas, é professor na nossa pós-graduação na Escola de Contas e tem longa trajetória dedicada ao fortalecimento da gestão pública. Bom dia, Gustavo. Pô, Rodrigo, muito obrigado, professor Rodrigo, nosso diretor aqui da Escola de Contas. É um prazer fazer parte desse grande projeto do videocast, da Conexão Cidadã, em que, de certa maneira, as pessoas vão falando sobre o tribunal, vão falando de si mesmas, vão falando sobre a sua experiência profissional, em prol do próprio tribunal e principalmente em prol da própria sociedade. Então, para mim é um prazer. Eu confesso que fiquei ansioso pelo convite, porque eu acho que é a primeira vez que a gente está promovendo um videocast de apresentação de pessoas, apresentação de profissionais, e para mim é um enorme prazer estar aqui sendo conduzido por você. Obrigado. Gustavo, então seja muito bem-vindo aí, ao Conexão Cidadã. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e é uma alegria para a gente tê-lo aqui. A motivação inicial do videocast é justamente essa que o professor denunciava aí nas suas palavras. Aproximar o cidadão da vida do Tribunal de Contas e das pessoas que aqui trabalham e aqui se esforçam para melhor servir os cidadãos. Começando, esse bate-papo de forma mais leve assim, conta para nós aí, professor, quem é o Gustavo, além do cargo, de onde você vem e o que gosta de fazer no seu tempo livre, quais são os interesses fora aqui do nosso espaço de trabalho? Bom, Rodrigo, eu sou uma pessoa, acredito ser uma pessoa extremamente simples, Eu sei do meu papel aqui no tribunal, sei o meu papel na sociedade, quero ser um cidadão que possa exercer a minha vida de uma forma plena, Sou casado, sou hoje pai de 4 pets, Então, que me dão hoje uma total alegria, tanto a minha esposa como os meus pets. Sou graduado em Direito desde 98. Antes disso, fiz Cefet, também sou formado em Edificações. Meu primeiro concurso público foi com 18 anos de idade, que é trabalhar numa escola municipal em Contagem como gerente escolar. Ou seja, era o encarregado de serviços gerais, que era o responsável pela gestão de zeladores e cantineiras. Trabalhei num bairro em Contagem, chamado Nova Contagem, perto da penitenciária Nelson Hungria, em que foi meu primeiro impacto com pessoas que necessitavam de políticas públicas. Os meus pais são professores, minha mãe é professora de geografia, meu pai é professor também de pedagogia, foi diretor de colégio também da FUNEC em Contagem. Então, para mim, toda essa história acadêmica, acompanhando professores, acompanhando alunos de primeira a quarta série, a dificuldade de professoras de irem até Nova Contagem, dando aula à comunidade, tudo isso me proporcionou um conhecimento, uma descoberta sobre a importância de políticas públicas. E no meu dia a dia, assim, eu sou uma pessoa assim, que gosta de cinema, gosto de artes, gosto de comer,
né? Qualquer coisa simples, mas eu gosto de comer, gosto de estar com meus pets, gosto de estar com minha esposa, filmes clássicos, música. Então eu me considero uma pessoa extremamente lúdica, gosto de correr, apesar que eu não estou tendo muita condição de correr, de fazer exercício físico, mas a gente faz o que pode. Então eu me considero uma pessoa simples no que sentido? De querer gozar, né? O mínimo da vida, né? De ter condição e ter empatia com o próximo. Né? Eu gosto de pensar dessa maneira, de ter empatia, de cumprimentar todas as pessoas de uma mesma maneira, de ter empatia com o próximo, de ter educação, de ter gentileza. Claro, né? Tem dias ruins e dias bons, mas eu acredito que eu tenho dias melhores do que dias piores. Certo. Bom, agora entrando aí na sua trajetória, né? Como foi o caminho aqui dentro do Tribunal de Contas até chegar ao maior posto, né? Anterior às autoridades, que é o nosso prefeito, aí, o nosso diretor-geral. Como foi o início, os primeiros desafios e como a sua rotina foi mudando ao longo desse tempo e se desenhando para assumir esse posto, né? Porque muitos dos colegas conhecem, né, o Gustavo em sua trajetória aqui dentro. Mas o pessoal do nosso canal aí gostaria de conhecer um pouquinho dessa história e da sua trajetória mesmo. Antes de ser servidor aqui do Tribunal de Contas, né, como eu disse, eu fui concursado da Prefeitura de Contagem, depois eu me tornei, né, trabalhei na Procuradoria do município, depois eu exerci a advocacia privada, advocacia pública e privada, mas eu sempre tive um sonho. Sempre tive um sonho de fazer mestrado, doutorado, porque eu queria ser professor de faculdade. Então eu larguei a advocacia para fazer um concurso aqui para o Tribunal de Contas, passei e isso foi, tomei posse em 2008, ou seja, 17 anos que sou servidor aqui da casa. E logo no início eu comecei a trabalhar primeiramente no setor, na área meio aqui do tribunal, que é o setor de contratos, depois eu trabalhei na área fim, que é o setor de licitação. Mas é engraçado, Rodrigo, que mesmo depois do meu horário de serviço, eu ia para a biblioteca, começava a estudar mais licitação, porque o meu sonho era dar aula, era dar palestra. Não é à toa que em 2010 eu comecei a palestrar nos encontros técnicos. Meu primeiro encontro técnico foi em Uberaba. Eu lembro como se fosse hoje do local, da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores do Gado Zebu, que era um complexo lá muito grande. Foi a primeira vez que eu realmente ministrei, dei uma palestra, porque depois do horário eu ficava lendo, estudando, eu queria conhecer, eu queria crescer dentro do tribunal. E aí eu comecei a dar palestra, comecei a me destacar como profissional, exerci um cargo de gestão como coordenador da antiga 5ª CFM, que era a coordenadoria responsável pela fiscalização dos municípios do norte de Minas. Depois eu fui coordenador da coordenadoria de Belo Horizonte, que era responsável pela fiscalização exclusiva de Belo Horizonte. Depois, em 2012 e 2013, eu me tornei diretor de fiscalização municipal, que era uma diretoria que abarcava as coordenadorias dos municípios, auditoria, etc. Depois eu me tornei coordenador da Cefange, que é da macrogestão do Estado, então a gente era responsável pelas contas do Estado de Minas Gerais. Depois eu trabalhei no gabinete da saudosa conselheira Adriane Andrade. Com o seu falecimento veio o conselheiro Durval Ângelo, nosso atual presidente, e aí eu fui indicado para ser o assessor dele, o assessor-chefe, responsável pela área técnica. Eu estou com o conselheiro Durval Ângelo desde 1º de agosto de 2018, com muita satisfação, com muita sinergia. E concomitantemente a isso, consegui terminar o meu mestrado na área de planejamento, terminei meu doutorado na área de planejamento. Então são os meus temas, mas que é o meu tema muito caro, que é o planejamento do Estado. Então, a minha trajetória no tribunal, e aí, sendo o conselheiro presidente desde fevereiro, ele me indicou para ser o diretor-geral, né, pela confiança, né, eu estou com ele há 7 anos, pela minha trajetória aqui no tribunal, pela minha experiência, pela forma como eu lido, como eu faço o gerenciamento de pessoas, que é muito difícil também, o gerenciamento de pessoas, seja um público interno, público externo, e aí eu estou aqui hoje como diretor-geral,
conduzindo juntamente com a equipe, né, com você, com outros diretores, a gestão do conselheiro Durval Ângelo. Que bacana. É muito importante conhecer, né? E estamos esperando, inclusive, né? Um dos colegas que veio gravar aqui para as homenagens dos 90 anos do Tribunal de Contas é o Luiz Cláudio, lá da Fórum. E uma das primeiras coisas que me perguntou foi quando sai o livro do nosso diretor-geral sobre planejamento. Então, assim, nós estamos esperando aí, para daqui um pouquinho, a publicação também do esforço intelectual que você fez ao longo dessa trajetória aí e que muitos se beneficiam disso no tribunal e fora dele, né? Agora, e hoje, estando à frente aí da diretoria-geral, né, como tem sido essa experiência? O que mais tem te desafiado e também o que mais te motiva no exercício desse cargo hoje? Porque, como o Gustavo bem disse para a gente aí, passou por vários setores, então acumula toda uma experiência. Mas hoje é um cargo novo e é uma experiência nova. Então, como é essa experiência aí para você, doutor? Pois bem, eu estou aprendendo a ser diretor-geral, não é? Eu sempre falo isso com gestores, que a gente tem uma experiência anterior, a gente tem as nossas circunstâncias, a gente tem a nossa formação, mas no momento que a gente vai gerenciar, vai exercer um novo cargo, é algo novo. E nem sempre, tudo aquilo que você aprendeu, você tem como reproduzir para o cargo novo. Você tem que se adaptar à nova cultura. Claro que eu já conheço o tribunal há 17 anos, facilita, mas a gente tem que conhecer a cultura organizacional do tribunal, entender que ele é um órgão público, que ele se submete, como na administração pública, ele se submete a determinadas prerrogativas e determinadas sujeições, né? O fluxo é diferenciado, você tem toda uma estrutura muito diferenciada. E o que facilitou, de certa forma, o meu trabalho e da minha equipe foi que nós tentamos planejar adequadamente a estrutura que hoje é adotada pela nova gestão. Fizemos um planejamento juntamente com a Superintendência de Controle Externo, a Jaqueline Lara Somavila. Fizemos também o planejamento com a Superintendência de Gestão e Finanças, a Milena. Então, nesse sentido, juntamente com a equipe, a gente tentou planejar adequadamente toda essa estrutura. Claro, nós temos um desafio a cada dia. Nós temos, né, eu não falo problemas, a gente fala desafios a cada momento. Então, assim, trabalhar com toda essa estrutura, que é uma estrutura que trabalha tanto com a área finalística, que é a missão constitucional do tribunal, quanto da área de sustentação, que é importantíssima, a gente tem que fazer essa sinergia das equipes. Uma não trabalha sem a outra. Nós precisamos da escola de contas para capacitar, nós precisamos de uma diretoria de administração para as contratações, uma diretoria de comunicação para comunicar, uma diretoria de finalística para trabalhar a missão. Então, assim, é um grande desafio. E eu falo que hoje o grande desafio que a gente tem dentro dessa estrutura, dessa complexa estrutura, eu falo que é a gestão de pessoas. Nós trabalhamos com uma complexidade de gente, cada pessoa pensando de uma maneira, cada pessoa sendo de uma maneira que é natural, mas a gente tem que trabalhar dentro de uma forma integrada, a meu ver, Rodrigo, porque a gente trabalha em equipe, a gente trabalha em rede, uma unidade depende da outra unidade. E se a gente não trabalhar em integrado, se a gente não trabalhar em sinergia, claro, né, aqui são pessoas profissionais. Esse vai ser o grande desafio, que é ser um ponto de equilíbrio nisso tudo, de tentar conciliar, tentar mediar as divergências, os desafios, os conflitos. Então, eu acredito que o meu papel como diretor-geral é tentar da melhor maneira possível equilibrar tanto as divergências como os conflitos, como também as demandas, né? Porque são inúmeras demandas, são inúmeros pedidos e a gente tem que verificar a nossa capacidade operacional, a nossa capacidade orçamentária financeira, a gente verificar a nossa disponibilidade, porque aí, caso contrário, vira, né, um caos do improviso, o caos da iniciativa. Então, acredito que o meu papel é tentar ser um ponto de equilíbrio várias atribuições concernentes a cada unidade. Muito bacana, muito forte essa percepção sistêmica
de todo o tribunal, né? Então, isso mostra o tão preparado, né, que você foi ao longo da sua história para exercer esse cargo. Agora, o trabalho aqui no Tribunal de Contas pode parecer muito distante, né, para quem está fora da administração pública, mas tem impacto direto na vida das pessoas. Como que você enxerga a sua atuação como diretor-geral contribui para melhorar a vida do cidadão mineiro, né? Porque cada um, na sua função, busca isso, né? E eu acho que todo mundo, mesmo tendo diferentes olhares, busca a melhoria da vida em Minas Gerais, porque é aquela história, né? O mineiro é muito acolhedor, não é à toa, né? Ele valoriza muito onde ele vive. E você também sendo mineiro, né? Você traz esse traço muito forte. Então, para melhorar a vida das pessoas e aproximá-las desse espaço, o que você acha aí? Rodrigo, é uma excelente pergunta, porque é uma das questões, ou talvez uma das justificativas para eu exercer o cargo de diretor-geral, a função de diretor-geral, né? Claro, tudo é provisório, estar no cargo. Claro que é por um convite do conselheiro presidente, que confia em mim, e é óbvio, para eu entender também que a gente pode ser um vetor de mudança. Tenho convicção que o Tribunal de Contas tem um papel crucial na boa implementação de políticas públicas. E no momento que eu tenho uma experiência tanto da área finalística, como diretor, como auditor, como analista, da mesma forma também que eu tenho uma certa experiência também da área meio, também de sustentação, que eu também já exerci também funções também na área meio, o meu papel é que a roda possa girar. No sentido de que na área finalística a gente possa, por exemplo, dar todo apoio à equipe, apoio no sentido operacional, apoio no sentido de diretrizes relacionadas com as diretrizes do presidente, porque o presidente, juntamente com a sua equipe, claro, não quero personificar, mas juntamente com a sua equipe, que ele está bancando, que ele está comprometido com a equipe, é de estabelecer determinadas diretrizes, tipo primeira infância, terras devolutas, semiárido mineiro, questão das emendas parlamentares, planejamento das políticas públicas, os regimes próprios de previdência social, dentre outros. Então, no momento que a gente estabelece as diretrizes e que essas diretrizes são, vamos dizer assim, a bússola que vai conduzir a área técnica e da mesma forma a área de sustentação, o meu papel, juntamente com outros órgãos, a diretoria de planejamento, a escola de contas, dentro da sua importante função, é que tais ações, elas sejam cruciais para que este controle externo, seja o controle preventivo, seja a parte de pedagógica, etc., o controle punitivo, o que seja, possa melhorar a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas tem relação com política pública. E o Tribunal de Contas, ele tem um papel crucial, tem um papel próximo em relação à implementação de políticas públicas, por meio das auditorias operacionais, por meio das auditorias de conformidade, por meio da análise das prestações de contas, por meio da análise de denúncias e representações dos cidadãos, dos representantes das autoridades. Então, o tribunal ele tem um complexo muito grande de funções. E tudo para quê? Para a gente observar a nossa Constituição, seja no artigo 1º e principalmente no artigo 3º, que fala os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, uma sociedade justa, solidária, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos. É isso que a nossa Constituição exige. E como o Tribunal de Contas é um órgão de destaque constitucional, o que quer dizer isso? É um órgão que tem um destaque na própria Constituição, então no momento que ele estabelece as suas atribuições, no momento que a Constituição elenca as atribuições do Tribunal de Contas, não é puramente uma função contábil de receita e de despesa. Não, é muito mais do que isso. É uma função dinâmica, uma função de planejamento. O orçamento público não é um instrumento estático. É um instrumento pulsante, orgânico, dinâmico. Porque lá no orçamento público,
está contida, né, estão contidos as ações, as políticas públicas. Então, o papel do Tribunal de Contas e o meu papel é tentar, da melhor maneira possível, claro, juntamente com a equipe, porque eu sozinho não faço nada, é tentar, da melhor maneira possível, que a gente possa estabelecer uma diretriz, uma meta, um planejamento, para a gente observar, cumprir e, ao final, implementar uma boa política pública. Bom, falando agora aí da nossa escola, né, de contas, na sua visão, qual que é o papel dessa escola no apoio ao trabalho desenvolvido pelo tribunal? Como que ela pode contribuir para o fortalecimento do controle externo e a boa gestão pública? É fundamental. O papel da escola de contas e capacitação, né, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, ela tem um papel fundamental porque a gente precisa, e eu falo isso porque eu dou inúmeras palestras no interior, no Brasil, e uma das principais preocupações dos servidores públicos, dos gestores municipais, dos gestores estaduais, é a capacitação. E capacitação, ela pressupõe segurança. No momento que você está capacitado, você tem segurança para tomar decisões. E para afastar toda aquela premissa do apagão das canetas, né, do gestor que tem medo do controle, de não tomar nenhuma decisão por medo. Não. No momento que você está capacitado, você tem segurança jurídica, contábil, econômica, para tomar uma decisão. Então, o papel da escola de contas, internamente, ela é importante no sentido de capacitar os auditores, os analistas, os servidores, os colaboradores, no sentido de ter uma boa direção em relação à atuação e, da mesma forma, a atuação da Escola de Contas em relação aos jurisdicionados. Nós participamos de encontros técnicos, palestras, capacitação, seminários, congressos, e o momento da gente discutir, né? Eu sou um acadêmico também, sou professor. Então, nesse sentido, no momento que a gente começa a discutir, no momento que a gente começa a debater ideias, a gente começa a construir decisões. E no momento que as decisões são construídas, a sua decisão ela tem muito mais legitimidade. A sua posição tem muito mais legitimidade para sair daquela conversa de botequim. Né? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas acho com o quê? Com base em dados ou com base simplesmente na sua opinião? Não, a gente tem que trabalhar com dados. Né? Dados para a gente direcionar as nossas ações, verificar, por exemplo, no município, qual o problema que está acontecendo, é um problema de educação, é de saúde. Então, o papel da escola de contas ela é importantíssima nesse sentido, da capacitação, do fortalecimento da informação, porque hoje nós estamos no mundo de inteligência artificial, no mundo digital. Então, eu vejo isso assim, que não tem como desassociar a missão constitucional de controle do tribunal sem a participação da escola de contas. Ok. Você, para nossa alegria, né, faz parte do corpo docente da nossa pós-graduação. Ministra a disciplina Federalismo e Relações Fiscais. Nos conte um pouco sobre a sua atuação como professor na Escola de Contas, os temas centrais que são abordados nessa disciplina e, na sua visão, qual a importância dela na formação dos alunos, que, diga-se de passagem, gostam muito do professor, né? Em vários momentos a gente tem relatos, né, muito fortes de que o professor Gustavo realmente ensina, né, e olha para os alunos, porque a gente tem uma dificuldade muito grande quando se diz como a gente diz na relação em analisar dados, de ser algo muito distante, muito frio, né? Vários alunos já chegaram aqui na escola e falaram, olha, o professor Gustavo realmente me enxerga, né? Sabe ensinar a partir dos problemas que nós trazemos dos nossos municípios. Só para complementar, Rodrigo, além da disciplina de federalismo e relações fiscais, sou professor também da pós-graduação presencial na disciplina auditoria governamental. Oh, que bacana. Então, eu até com muito orgulho que eu digo isso, porque, né, imagine estar hoje num cargo de diretor-geral e ao mesmo tempo lecionando. É difícil, mas parece que quando eu estou em sala de aula, parece que eu me transformo, assim.
aquele cansaço vai embora, a gente está com aquele público, claro, sempre eu tenho a sorte também de ter alunos também extremamente receptivos. Então, eu tenho essas duas disciplinas, né? Na auditoria governamental, dentro da pós-presencial, em que eu leciono técnicas de auditoria, instrumentos, papéis de trabalho, relatórios. E o federalismo em relações fiscais, a questão da federação, da questão, como o próprio nome diz, as relações fiscais, da questão da arrecadação, da importância da arrecadação para a implementação de políticas públicas. Mas eu acredito que, acima de tudo, nessas disciplinas tem algo em comum, que talvez é a minha forma de conduzir, a minha forma de lecionar. É sempre fazer uma relação com a política pública. Não tem como. Seja no federalismo, na relação fiscal, quando você diz, por exemplo, a questão da importância da arrecadação fiscal, do tributo, as pessoas reclamam, mas eu não gosto de pagar imposto, é caro, a nossa carga tributária é alta, etc. Sim, a gente pode discutir esses temas, mas sem arrecadação fiscal nós não temos políticas públicas. Da mesma forma, a auditoria, que é importante também, porque a gente tem que sempre ter aquele olhar da auditoria pública, seja numa auditoria de conformidade, seja numa auditoria operacional, numa auditoria financeira, a gente sempre tem que ter aquele olhar se aquela política pública está sendo devidamente implementada. Então, nesse sentido, eu sempre tento trazer dados da nossa realidade, dados da nossa desigualdade social, da desigualdade econômica, da desigualdade que perpassa no Brasil, e a gente tem que trabalhar com a redução, porque a própria Constituição exige isso. Ela não é que ela pede, ela exige. Exige que o nosso objetivo fundamental é reduzir as desigualdades sociais. Então, a gente tem que trabalhar dentro dessa perspectiva. E no momento que eu trabalho a minha aula, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, dentro dessa perspectiva de empatia com o próximo, de achar que a gente vive em comunidade. Eu vivo numa comunidade. Então, eu não posso simplesmente preocupar comigo, sendo que tem outra pessoa, por exemplo, que está precisando de política pública. Então, o que eu puder fazer meu papel, seja na vida pessoal, seja na minha vida profissional como auditor, seja na minha vida profissional como professor, eu farei. E o meu papel hoje como diretor-geral, está na direção geral do tribunal, é tentar conciliar essas três facetas da minha vida, a profissional, professor e pessoal. Então, eu acredito que eu tenho conseguido, claro, com muitos desafios, mas eu tenho conseguido lograr êxito. Bom, uma alegria, né? O senhor já até pontuou aí 2 vezes sobre os encontros técnicos, mas a gente acha importante perguntar, né? O senhor participa aí como palestrante de diversos eventos, né, que são denominados Encontro Técnico do Tribunal de Contas com os municípios. Como você descreveria a importância desses encontros para tornar o tribunal cada vez mais pedagógico e próximo da sociedade? Porque muitas vezes o pessoal questiona o que é e para que servem os encontros técnicos do Tribunal de Contas com os municípios. Rodrigo, como eu disse bem no início, né, da nossa conversa, nossa agradável conversa, desde 2010, né, que eu comecei, desde 2010 que eu sou, claro, não de uma maneira contínua, mas desde 2010 eu sou palestrante do encontro técnico, né? Meu primeiro encontro técnico, como eu disse, foi em Uberaba, com muito orgulho, com muito nervosismo, pela primeira vez, mas para mim foi o começo de tudo. Então eu falo do encontro técnico com muito carinho, com muito carinho. É o momento que eu tenho para estar próximo das pessoas, dos meus colegas servidores públicos, né? Porque todos os servidores públicos municipais, estaduais, federais, somos colegas, nós somos servidores públicos, você é um servidor público, eu também sou. Então é o momento que eu tenho para falar, é o momento que eu tenho para olhar nos olhos, é o momento que eu tenho para ter um retorno do que os municípios estão precisando, porque você tem desde um município de 1.000 habitantes até uma capital de mais de 2 milhões de habitantes, cada um tem a sua complexidade, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem seu desafio. E o momento que eu, pelo menos, tento passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, é no sentido de capilarizar essa informação, capilarizar esse conhecimento,
É possibilitar que uma pessoa, mesmo discordando de mim, mas pelo menos ela possa discutir. Ter aquela condição de ter um espírito crítico, né? Uma crítica relacionada com o conhecimento, com as informações. Então, para mim, o encontro técnico é de suma importância. Né? Este ano, acho que nós já fomos em 5 encontros. 5 encontros. Entendeu? E é interessante, né, Rodrigo? Porque todo encontro técnico é o mesmo ritual. Né? Eu chego um pouco antes, no dia anterior, me preparo, fico com aquele friozinho na barriga, vou para o hotel onde eu fico para estudar novamente a matéria que diversas vezes já tá na minha mente, mas mesmo assim é aquela preocupação de fazer o certo, aquele respeito com o jurisdicionado, com respeito com os meus colegas, com respeito a você, que é o nosso diretor, que é o respeito ao nosso presidente, o respeito aos meus colegas aqui do tribunal, de fazer bem feito. E eu tento fazer bem feito, da minha maneira, do meu estilo, contando os meus casos, contando sobre a minha esposa, que eu sempre conto, ela fala para não falar nada, mas eu insisto em falar, que é uma pessoa dos meus pets, falar para a gente, né? Então é isso. Eu acho que eu não tenho palavras para descrever a importância que é ter um encontro técnico. A própria palavra, né? Encontro. Então, assim, só desse início, para mim, vale a pena. Claro, tem hora que é cansativo, tal, me pergunto por que eu ainda continuo aqui, mas eu tenho a resposta. É porque eu acredito que eu possa fazer mudança e da importância também desse encontro. Gustavo, muito gratificante aí a sua participação hoje no programa, né? Muito bom para a gente poder conhecer um pouco mais, né, de quem está por trás aí de toda essa experiência e do cargo de diretor, né? Nós encerramos aqui mais esse episódio, né, o nosso segundo episódio do Conexão Cidadã, com a presença do nosso diretor-geral, Gustavo Vidigal. Se você gostou aí desse vídeo, eu te convido a deixar seu like, né, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Leve para mais longe ainda essa experiência e a proximidade que o Tribunal de Contas quer com todos os seus jurisdicionados. A caixa de comentário está aberta, né, para qualquer dúvida, observações e sugestões de novos temas para próximas edições aí do nosso videocast. Acompanhe, siga o nosso trabalho também lá no Instagram. Escola de Contas, tudo junto, TCE-MG. Ou clique no link que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela audiência e lembrem-se, a Escola de Contas está de portas abertas para seguir educando e se conectando com todos os cidadãos. Vamos juntos e até a próxima.